Uma boa noite a todos. Vamos agora, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedir que nos ampare, nos proteja durante nesse nosso estudo, que a gente esteja sempre aberto a aprender coisas novas e, sobretudo, colocá-las em prática no nosso dia a dia. Na nossa palestra de hoje, com a proteção dos nossos amigos espirituais, vamos então voltar o nosso coração para ver se a gente consegue entender um pouquinho mais do que Jesus nos propôs. A gente vai falar hoje de um tema que é uma ferramenta muito importante que a gente deve usar no nosso dia a dia, que é a prece. Nós que estamos na nossa jornada espiritual, no nosso corpo físico, a gente precisa muito dessa ferramenta para passar pelos dissabores, pelas dificuldades que a gente vivencia nesse nosso mundo de provas e expiações. Jesus, como um espírito de alta envergadura, utilizava muito desse recurso para entrar em sintonia com o Pai, nos momentos difíceis que ele estava vivendo e também no dia a dia, nas coisas do cotidiano. A prece é o instrumento que a gente tem de recurso para entrar em contato com o nosso Criador, para entrar em contato com o nosso Pai. Como a gente pode utilizar esse recurso para o nosso proveito? A gente está utilizando esse recurso de maneira correta? O que é realmente uma prece? A gente tenta abordar aqui um pouco, dividindo esse estudo da prece nas suas características, na sua definição e na sua finalidade. As características a gente gostaria de abordar que muitas vezes a gente tem na prece como um texto decorado, como uma coisa que a gente precisa de estar assim, sabendo ao pé da letra aquilo, repetindo aquelas palavras durante muito tempo, e só aquelas palavras decoradas, bonitas, Muitas vezes a pessoa tem até uma vergonha de fazer uma prece em público, porque não sabe falar palavras bonitas, palavras impactantes, Que vai, assim, todo mundo vai achar bom, bonito. Mas, na verdade, a gente tem que colocar aqui que a prece é o sentimento, a prece é o que vai no seu coração, é o que você está sentindo ali naquela hora. A prece espontânea é muito agradável a Deus, porque você fala realmente do que o seu coração está cheio. Você pede, você agradece, Ali você louva a Deus da maneira que você está sentindo. Isso é o mais importante, é conexão com o nosso Pai maior, é conexão com esse nosso Pai. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, que vai falar da lei da adoração, ele fala sobre a prece. E ele fala um texto, assim, a respostinha, que fala assim: orar é pensar em Deus, entrar em sintonia com Ele, nos aproximarmos dEle, para louvar, para pedir, para agradecer, com o sentimento que vai no nosso coração. Palavras rebuscadas, diferentes, bonitas. A gente no Espiritismo, a gente aprende que Deus, ele não está lá no céu, naquela distância, num lugar lá diferente. Deus está no meio de nós, ele está aqui agora, ele está do nosso lado, ele está no nosso trabalho, ele está na nossa casa, ele está vendo as dificuldades que nós estamos vivendo. São Paulo nos dizia que nele, em Deus, nos movemos, vivemos e existimos. Através do fluido cósmico universal, a gente sabe que Deus está em toda parte. Ele está em toda parte, ele não nos abandona. Não adianta a gente achar que a gente está vivendo uma situação que ele não está sabendo. Ele está sabendo, ele está vivendo. Então a nossa prece é uma conexão que a gente tem que ter com Deus, com essa presença, uma conexão que flua tanto da gente para Ele como dele para nós, para que a gente possa saber, para que possa ter amor, confiança da nossa parte e ter certeza que vai ter misericórdia e bondade divina vindo dele para nós, entendendo as nossas dificuldades e os nossos problemas.
na questão 658 do Livro dos Espíritos, pouco antes dessa que a gente comentou, ele diz que a intenção é tudo, né? O sentimento, a postura da alma é que faz a prece. É o que mais vale. É o que eu estou sentindo naquele momento. Não importa palavras bonitas, repetidas milhares de vezes, se eu não estou sentindo aquilo, né? Não é uma obrigação, é um sentimento, né? Então, como temos feito a nossa prece? A gente tem valorizado muito esses aspectos exteriores, né? A gente tem valorizado isso. Jesus, em Mateus, no capítulo 6, ele fala: não oreis como os gentios, que julgam que pelo excesso de palavras serão ouvidos. Isso não é importante. E também tem uma outra coisa que ele diz, que muitos querem falar, Emmanuel nos diz que muitos querem falar com Jesus, mas poucos querem ouvi-lo, né? Então esse é o primeiro passo, que é a característica, e depois é isso que é a definição da prece, né? Que é entender a prece, é entender o que é a prece, como ela pode agir em nosso proveito, em nosso favor. Tem uma história que o repórter perguntou para a Madre Teresa de Calcutá, assim: irmã, o que a senhora fala com Deus quando a senhora ora? Ela fala assim: meu filho, eu não falo nada, eu só escuto. Então o repórter pergunta para ela assim: e o que Deus fala com a senhora? Ela: meu filho, ele não fala nada, ele só escuta. Então é para mostrar para nós que é muito mais profundo do que palavras, né? É conexão, é sentimento. Então, quando a gente faz uma prece com sentimento, a gente vai conseguir ter essa comunicação com um ser divino e espiritual, né, que está muito próximo a nós. Existe também no livro Entre o Céu e a Terra, de Francisco Cândido Xavier, né, psicografado, que ele vai dizer para nós que a prece ela se divide em características, assim, quantas preces que você quer fazer por umas coisas mais simples, mais banais, elas são atendidas por entidades que estão próximas a nós. Quando é uma prece de um sentimento mais profundo, de uma coisa mais importante, tem espíritos de uma envergadura maior que também vão atendê-las. E que quando é uma prece de uma coisa muito importante, de um sentimento muito profundo, de uma coisa que você precisa vivenciar na sua encarnação, nas suas dificuldades reencarnatórias, essa prece, ela é refratada para uma esfera muito superior. E isso a gente chama de prece refratada, sabe? Que é uma prece que às vezes você faz com a intenção, faz ali, e ela é levada a planos mais altos para que seja respondida. Tem uma história de uma criança que faz uma prece para a mãe que tinha desencarnado nesse mesmo livro, e que essa prece ela mobilizou criaturas de alta envergadura. E André Luiz até narra que ele estava nesse processo, que veio fazer esse atendimento dessa criança, e ela ora para a mãe que não estava em condições de responder essa prece dele, mas que espíritos muito iluminados vieram para poder ajudá-la a passar pela dificuldade. É para mostrar para nós que Deus não está nos desamparando, não. A gente pode fazer a prece, se for com sentimento e com coração, nós vamos ter a oportunidade de sermos atendidos na nossa prece, né? Que seja refratado, que algum espírito vai nos atender. Nós não estamos desamparados, nós não estamos sozinhos, né? No Vinha de Luz, capítulo 98, tem um trechinho que fala assim, a prece recompõe, e fala assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso está em Atos 4:31. Quem escreveu Atos foi Lucas, né, essa parte. Então, o que ele quer dizer para nós? Se tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. A gente fosse interpretar isso ao pé da letra, a gente ia imaginar assim: então quer dizer que a sala onde que eles estavam reunidos, ela mudou de lugar, né?
mas não é isso. A gente tem que entender, a gente tem que extrair o que o ensinamento quer nos dizer. Ele quer nos dizer que quando a gente faz uma prece com intenção, ela é remontada a lugares superiores, né? É igual eu disse nessa prece refratada. Então, esse lugar que move é isso. A gente não vive nessa casa que a gente vive, a gente não vive nesse nosso corpo que a gente vive. A gente mora onde a gente mora, a gente vive onde a gente projeta o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então a gente tem que extrair desse versículo é que quando a gente ora, a gente projeta, a gente teria a necessidade de projetar o nosso sentimento, o nosso pensamento para um lugar superior, né? Para um lugar diferente. Então é lá que a gente vivencia, em tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam, moveu o seu campo mental. Onde que o meu campo mental estiver, é ali que eu estou. Se eu estou fazendo uma prece com muito fervor, com sentimento, com coração, eu vou mover meu campo mental para esse lugar, né? No livro Mundo Maior, tem dizendo que a gente tem 3 estágios, né? Que a gente tem o subconsciente, que é onde estão as coisas do passado, que é os nossos instintos, o consciente, que é onde a gente age aqui, e o superconsciente, onde estão as nossas metas superiores. Onde eu estou projetando meu campo mental? Eu estou projetando meu campo mental aqui, agora, no meu consciente, pedindo coisas, tipo assim, gostaria de ganhar na loteria? Ou eu estou projetando meu campo mental numa meta superior? Se eu projeto o meu campo mental com sentimento numa meta superior, eu vou ter a ação. Uma outra coisa muito importante, a gente faz a prece, a gente acha que a gente está fazendo a prece querendo mudar a circunstância que a gente está vivendo. A gente faz uma prece pedindo, por exemplo, para mudar uma dificuldade que eu estou vivenciando. Muitas vezes ela não é ouvida e a gente às vezes se revolta, Deus me abandonou. Mas Deus deu aquela dificuldade para que a gente passe por ela. Eu preciso passar por essa dificuldade para me ter esse crescimento. Então, muitas vezes, pedir para mudar a circunstância não vai resolver. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber que aquela dificuldade, de alguma forma, vai fazer eu me melhorar como espírito. Eu crescer, que é o meu objetivo. Então, mudar a circunstância não é o objetivo da prece. Quando a gente faz o Pai Nosso, a gente pede: não me deixeis cair em tentação. A gente não pede a Deus para nos livrar da tentação, porque nós precisamos dele. Nós precisamos daquela tentação para o nosso crescimento, né? A gente precisa vivenciar isso. Deus nos dá a dificuldade para que a gente possa crescer. E eu, em prece, preciso pedir condição de entender o que eu vou aprender com essa dificuldade. O que esse problema veio para me ensinar. Nós não vivemos nada do que a gente não precisa. Deus não põe na nossa vida dificuldades que não vão nos fazer crescer. A dificuldade vem para nós de endereço marcado, porque Ele sabe que meu espírito precisa passar por aquilo para que eu consiga perceber coisas maiores, para que eu consiga redirecionar a minha vida, para que eu consiga andar um rumo diferente. Vem com as mais diferentes finalidades. Muitas vezes uma doença que a gente consegue com muita prece entender que aquela doença veio para trabalhar em minha resignação, né? É mais profundo do que o que a gente imagina. Então não adianta a gente orar e pedir a Deus para nos livrar daquilo, porque a gente está na nossa pauta reencarnatória. Precisamos passar por essa dificuldade. A prece nos ajuda a entender como passar, né, por essa dificuldade. Então, orar é recurso fundamental de mudança de sintonia, de localização mental. Na minha prece, eu preciso mudar a maneira que eu enxergo, mudar a sintonia, mudar a minha localização. Treinar essa mudança de moradia, né, utilizando a prece. Então, treinar para que isso, para a gente consiga fazer, para que a gente consiga mudar esse lugar. A gente às vezes fica decepcionado, como eu já disse, com a prece, porque a gente acha
que Deus não está me ouvindo da maneira que eu gostaria, né? Então, a prece, para ela ser 100% atendida, é preciso que a gente faça com coragem, com resignação, com paciência, para a gente entender os propósitos divinos, para a gente entender as coisas que a gente está vivendo, né? Para a gente entender dessa certa forma. No livro Boa Nova, no capítulo 18, tem uma passagem que eu gostaria de comentar aqui. É que Simão, Pedro, vira para Jesus e pergunta para ele assim: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E Jesus pergunta para ele assim: o que tens pedido a Deus? E ele responde: tenho implorado a sua bondade que aplane os meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. E Jesus, então, na sua infinita sabedoria, né, e no seu amor para conosco, responde para Pedro: Pedro, enquanto orares pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitardes as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos do consolo e da paz. Né? Pedro, então, foi entender, né, o que Jesus quis dizer. Ele ainda disse que a gente precisa de fazer a prece de oração. A prece precisa ser na nossa vida como respirar. Que a gente use-a constantemente, como a gente respira, sem sentir. Vai ter que chegar uma hora que a gente vai respirar, a gente vai fazer a prece como se a gente respirasse. Isso é mais importante, né? Então, quando Jesus fala isso com Pedro, é que ele pede: ensina-nos a orar. Então, Jesus vai falar o Pai Nosso, que é essa prece que está aí, que se a gente for analisá-la profundamente, frase por frase, a gente vai ver que é tudo que a gente precisa, né? Não repetir maquinalmente, muitas vezes. Repetir com sentimento, com entendimento, para que isso realmente mude nossa casa mental para um lugar mais relevante, né? Onde que a gente possa ter esse sentimento, esse entendimento. Então, tem uma pergunta que a gente vai fazer: a prece torna o homem melhor? A prece torna o homem melhor? Essa pergunta, ela também está no Livro dos Espíritos, né? E aí ele vai dizer para nós que a prece, ela torna o homem melhor. Essa é a questão 600, vocês me desculpem, eu esqueci de dizer. E ela vai dizer que, porque claro que sim, que com o fervor ele se fortalece e que o recurso jamais lhe é negado quando pedido com sinceridade. Para ilustrar então essa resposta, a gente tem o caso do André Luiz, né, no Nosso Lar. Todo mundo já deve ter lido no livro Nosso Lar. Então lá diz que ele ficou 8 anos no umbral e que ele se achava um absurdo ele estar lá, porque ele tinha sido uma pessoa boa. Então, enfim, ele não se questionando o motivo dele estar no umbral. E ele fica lá por 8 anos, mesmo tendo assistência de um benfeitor e da sua mãe, ele não consegue perceber a presença deles, porque a sua casa mental estava voltada para outras coisas, para o seu interior, para o seu egoísmo, para a sua vaidade. Quando ele faz uma prece sincera e pede a Deus que entenda o que está acontecendo com ele, o porquê que ele está passando por aquela dificuldade, na mesma hora ele consegue enxergar o benfeitor que o leva daquela situação. Ele mudou a casa mental. Então, quando ele muda a casa mental, ele é beneficiado pela oração. Se a gente quer ser beneficiado pela oração, nós precisamos mudar essa nossa casa mental. Então,
Adianta a gente orar? Porque aí então tem uma outra pergunta que diz assim, que é a 660A, né? Tem muita gente que ora muito e permanece no mal. Por que que tem isso? Porque não adianta orar muito, é preciso orar bem. É preciso orar na situação, orar bem, orar com fervor. O essencial é orar bem, precisamos nos conhecer para saber aonde a gente precisa mudar. A gente precisa fazer a prece para entender onde é a mudança necessária que eu tenho que fazer. Então, a gente precisa, vou usar um termo, você precisa decantar, né? Esse é um termo químico de estudos, que quando você pega um copo, mistura várias substâncias, né, e mistura, faz aquela, é uma coisa revolta, e as substâncias vão separando por densidade. As coisas mais pesadas vão para o fundo, as médias ficam mais ou menos no meio, até que as menos densas ficam por cima. Nosso coração, quando a gente está vivenciando situações muito difíceis, está assim, revolto, muito misturado. E a prece vai nos ajudar nesse processo de decantação, que é acalmar o nosso coração, deixar as coisas se assentarem, as emoções se assentarem, as mais densas, as médias, as mais leves, que quando essas emoções se assentam, a gente consegue diferenciar o que eu preciso mudar em mim para que essa situação mude. A gente consegue separar, igual num processo que você mistura uma areia com óleo, com água num copo e que você deixa quietinho lá que ela vai decantar. No nosso coração também isso vai decantar, para que a gente consiga perceber qual é a emoção que está me guiando, em qual estágio eu estou vivendo, o que que aquela situação está fazendo comigo, o que que aquela situação está me guiando. A prece me auxilia nesse processo de decantação do meu coração, onde que eu consigo filtrar, separar os sentimentos bons dos sentimentos ruins, dos sentimentos pesados e densos, para que esses sentimentos não guiem a minha vida. A prece é importante nesse ponto de decantação de sentimentos, não é isso? Então a gente precisa de que isso aconteça para que a gente possa entender. Quando Jesus diz em Mateus capítulo 6, né? Ele diz, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Não é assim que ele diz? Você acha que é esse o quarto físico? Que é entrar dentro do seu quarto e fechar a porta? Não é isso que ele quis dizer, é o sentido figurado. Entra no íntimo de si mesmo, entra no seu coração, para que haja luz, para que haja paz, para que haja equilíbrio, para a gente nos conhecer. Quando você entra no teu quarto, entra no teu coração, se conhece, saiba o que você precisa mudar, sintonize. Então a prece precisa ser feita com sintonia, com sentimento, não precisa ser feita durante horas, pode ser durante minutos, mas seja com sentimento, seja com fervor, a gente não está desamparado, né? E essa prece feita com sentimento, com coração, com amor, ela vai orientar nossas ações. A gente precisa de ação depois da oração. É uma coisa conjugada. Quando eu entro nesse processo íntimo de conhecimento, decanto as minhas emoções, consigo separar o que é bom para mim, eu tenho condições de tomar ações concretas, mas que vão me ser benéficas. Eu não vou tomar atitudes e fazer ações baseadas em impulsos, em sentimentos misturados, né, de sentimentos que vão gerar ações ruins para o meu crescimento. Então a prece, ela é a nossa ferramenta de auxílio, de ajuda nesse nosso processo. Ela aclara os caminhos que nos compete caminhar. Ela vai induzir o nosso caminhar no bem. Ela vai conseguir fazer que eu me conheça, que eu sei onde eu preciso mudar. Eu preciso saber onde eu preciso mudar, onde eu preciso pedir ajuda, em qual ponto Deus precisa me ajudar. Isso vai depender de mim, da maneira que eu fizer essa prece, da maneira que eu estiver ali para poder rezar, para poder orar, para poder pedir, né? Que dentro dessa oração precisa sair essa ação.
No livro Pão Nosso, na questão 59, ele, na página 59, no item 59, ele fala para nós que vai chegar um dia em que tudo que nós pedimos vos será dado. Mas eu precisarei estar em Cristo e Cristo estar em mim. Então esse é o simples objetivo que a gente tem que buscar. É viver em Cristo. A gente precisa viver em Cristo para Ele viver em nós. Então nessa hora a gente vai passar a entender as circunstâncias, a gente vai passar a entender as pessoas, as situações da maneira mais justa e mais sábia. Vai entender que tudo acontece para o nosso melhor. Então a gente vai fazer prece assim, uma prece vivendo em Cristo, uma prece que Cristo vive em nós, uma prece que a gente está entendendo as circunstâncias difíceis que a gente está vivendo, que a gente não acha que a gente está desamparado, que a gente acha que Jesus está do nosso lado, nos amparando, nos dando força e nos dando coragem para suportar com resignação todas essas dificuldades, né? Tanto que no Salmo 23, né, tem para nós aquela parte que fala assim: ainda que estiver no vale das sombras e da morte, nada temerei, porque tu estás comigo. É a fé que o Pai está do nosso lado. É a fé que eu não estou desamparada nesse mundo, que eu tenho essa pessoa que me guia, que é Deus. Tem uma historinha para finalizar, né, que eu vi em algum lugar, eu não sei nem dizer para vocês onde mais, que assim, que um índio, uma tribo indígena, ele precisava passar por um ritual para se tornar homem, que ele precisava ir sozinho para o meio da floresta, e lá no meio dessa floresta, ele iria ficar até o dia amanhecer com os olhos vendados. E ele teve muito medo de passar por essa situação, porque ele ia ficar o dia todo, a noite toda, exposto aos mais variados tipos de perigo, animais selvagens, todas as coisas que poderiam acontecer sem estar vendo. Então, mas ele precisava passar pelo processo. Ele foi, vendou os olhos e passou a noite escutando muitos barulhos, e teve com bastante medo. E quando foi o dia, amanheceu, e ele tirou a venda dos olhos, ele viu que o pai dele estava sentado do lado dele com um arco e flecha, defendendo de qualquer coisa que pudesse vir a acontecer. É o sentimento que eu acho que a gente precisa ter, de que Deus está do nosso lado, nas maiores dificuldades, mesmo que a gente não esteja enxergando. Que na hora que a gente retirar essa nossa venda dos olhos, a gente vai perceber que Ele está conosco o tempo todo, como o pai desse índiozinho que estava do lado dele o tempo todo para ele passar por essa transformação. E nós estamos aqui passando pela transformação para virarmos pessoas, espíritos melhores, e Deus está do nosso lado, nos protegendo de tudo que vier a nos acontecer. Tenhamos fé, tenhamos coragem, força, que a gente saiba mudar a nossa maneira de orar, que a gente saiba entender a prece como um auxílio maravilhoso na nossa vida, para fazer com que o nosso coração se acalme, para fazer com que a gente consiga filtrar nossas emoções. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma prece do Emmanuel aqui, né, que ele fala para nós, explica tudo do jeito que a gente deve entender. Ele diz: Senhor, que saibamos agradecer a Tua proteção e a Tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, nos dias de aflição e de fracasso, possamos sentir conosco a luz da Tua vigilância e da Tua bênção. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, nos nossos corações, e que possamos a cada dia entender as dificuldades que estamos vivenciando, principalmente nesse momento de mudança planetária. Que o Senhor nos ampare a todos. Uma boa noite.